diz o dia que todo dia era bom. Oi gente, tudo certo? Olha onde que eu tô aqui. Estou aqui no Grand Canyon, nos Estados Unidos, tranquilo, vim fazer uma visita. Vim com o meu jatinho particular, tô aqui tranquilão, sossegado. Até esqueci, perdi meu óculos aqui, caiu com o vento, levou, caiu lá para trás. Depois vou descer lá, ver se eu encontro meu óculos. Pessoal, vamos lá. Tudo certo com vocês? Então vamos dar sequência. Na última aula nossa, que foi a nossa live, nós fizemos a linha do tempo geológico, desde o início da formação da Terra até os dias de hoje. Período que viveram os dinossauros, o período que surgiram os répteis, quando surgiram os mamíferos, quando surgiram os primeiros humanos na Terra, as grandes extinções, tudo isso nós estudamos, certo? E essa Terra aí, ela se formou, né, essa Terra onde nós vivemos, o planeta Terra, e ela é composta por água, por gases, né, que é a atmosfera, pela litosfera, que é onde nós vivemos, que é o que nós estudaremos hoje. Nós veremos hoje aí, dando continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Então o que é litosfera? Toda a camada de solo e rochas, onde nós pisamos, onde nós vivemos. Beleza? As ilhas, os continentes, os minerais que tem nas rochas, as rochas em geral. Beleza? Então é a camada sólida, onde a gente pisa. Embaixo tem o magma, que é a rocha derretida, composta por minerais, que é aquilo que sai do vulcão, aquele magma lá, é ali a parte do manto da Terra, e o centro, que é o núcleo. Então é a parte da litosfera de onde nós vivemos, a parte sólida, que é a parte onde nós pisamos, a litosfera, e aí tem o manto e o núcleo, que forma aí a nossa, toda a camada aí da litosfera. Beleza? Então nós vivemos aí na litosfera, na crosta terrestre, que é a parte aqui, ó, exterior. Beleza? Bem simples pra gente lembrar aí, certo? E aí tem algumas teorias que surgiram sobre essa Terra, esse solo, essas rochas. E uma delas foi a teoria da deriva continental, que falava que todos os continentes eles eram um só e foram se afastando, mas aí não conseguia se provar como se afastaram. Então o grande estudioso, o Wegener, ele falou assim: não, gente, dá para ver que todos os continentes eram um só. Por quê? Porque parece que se encaixavam um no outro, certo? E fósseis de animais foram encontrados, a mesma espécie de fósseis, em continentes diferentes, em partes diferentes do planeta, certo? Então isso prova que era uma coisa só e foi se dividindo. Mas ele não conseguia provar isso, até a gente já falou em outra aula, não conseguia chegar a provar. Mas como que você prova que era tudo uma coisa só e daí se dividiu? Ele não conseguia chegar a essa conclusão, o Alfred Wegener, certo? Que criou essa teoria da deriva continental, que os continentes eram só e foram se dividindo. E ele colocou o nome do único continente que surgiu lá no começo de Pangeia. E o único oceano que existia, que não tinha divisão de continentes ainda, para dividir em partes do oceano, né, de Pantalassa. Beleza? Então ele falou que era dessa forma aqui, ó. Que lá no começo, quando formou a Terra, todo aquele processo que vocês fizeram ali do tempo, a minha está até aqui, ó, lá desde o Big Bang até os dias de hoje, vocês fizeram tarefa, ficou de tarefa para mostrar para nós na segunda-feira, o desenho, alguns já me mandaram até, ficou ali que lá no início da formação da Terra era um único continente, e ele colocou o nome desse continente de Pangeia, beleza? Bem simples. E aí o único mar, o único oceano que existia era chamado de Pantalassa. Depois disso, começou-se a divisão desse continente em partes. Dividiu-se primeiro em duas partes, uma parte chamada Laurásia e a outra Gondwana. Nós vimos aí anteriormente. Depois, continuou essa divisão até chegar no que é hoje. Então lá, há 200 milhões de anos, né, começou a se dividir e chegou no que é hoje, e esses continentes continuam se movendo. Nós aqui do continente sul-americano estamos se afastando do continente africano. Mas ele não conseguia provar. Falei, mas como que eu vou provar isso? Certo? Não conseguia provar como que era. Aí que vem outra teoria depois dessa. Beleza? Aí tem até mostrando para vocês o que é para fazer de atividade. Certo? Vão pintar cada um dos continentes. No dia da live, na segunda-feira, a gente vai dar uma reforçada, falar sobre isso daqui. A gente vai marcar para vocês fazerem
a pintura dos continentes, beleza? Na live a gente faz, tá? Então aqui na videoaula a gente vai pular essa parte e fica pra live, beleza? Vamos na teoria. Aí ele tentou provar e não conseguia. Então as pessoas falaram, rapaz, você é louco, como que os continentes foram se afastando? Não tem jeito. Peraí. Aí pesquisa da década de 50, 60, 70, 80, com tecnologias mais avançadas, mostraram que a Terra era um grande quebra-cabeça, que é isso daqui, ó. São várias partes que foram chamadas de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, esse quebra-cabeça montado em cima do manto, que é a parte líquida de rocha derretida e minerais, o magma ali, ele, como é quente o meio da Terra, ele começa a fazer com que esse quebra-cabeça que está por fora se movimente. Vou até passar um videozinho para vocês, se não me engano, na live. Certo, pessoal? E aí conseguiu provar que os continentes se moviam, por quê? Porque eles estavam em cima de placas e conforme essas placas se movimentavam devido ao calor, a pressão exercida pelo magma lá dentro da crosta terrestre, dentro da Terra, movimentava-se essas placas e automaticamente movimentava-se os continentes aqui em cima. Certo? Tem até um texto aí falando o que significa tectônica. Significa que a arte de construir, que os geógrafos adotaram aí esse termo para falar sobre esses movimentos lá dentro da Terra, no subsolo, lá na parte interna da nossa Terra. Beleza? Então o manto, ele é quente e ele vai fazer como se fosse uma panela de pressão, ele faz pressão aqui nessas grandes placas, que seria tipo esse quebra-cabeça, que a Terra é dividida, e aí faz com que se mova essas placas e automaticamente mova-se os continentes. Então, olha lá, aqui é o magma e ele empurra as placas e essas placas se movimentam, certo? Como se fosse uma grande panela de pressão, uma mega panela de pressão, é claro, né? Que é o tamanho do mundo. Então, aqui ó, o núcleo, que é o centro da Terra, bem quente, o manto, que é aquele magma, aquela lava que quando tem erupção do vulcão vocês veem, e fica aquele calor ali circulando. E esse calor empurra as placas tectônicas aqui, ó. Nós estamos em cima dessas placas, da parte sólida do planeta. Aqui fica os continentes, fica toda aí a superfície da Terra. Beleza? E aí empurra e faz com que essas placas se movimentem. E foi o que aconteceu lá atrás, que provou que o Wegener estava certo. Que era um continente só e foi se movimentando, as placas foram se movendo e continuam se movendo. E aí provou-se a teoria da deriva continental, certo, gente? Então, bem simples de entender. Deriva continental, movimento ali dos continentes. Como que aconteceu isso? Graças ao movimento das placas tectônicas, a teoria de que existem placas como se fosse um quebra-cabeça, a Terra, que se movimentam em cima do magma, que é esse material quente, derretido, essa rocha derretida, e aí faz com que os continentes se movimentem, faz com que aconteça terremoto, faz com que as montanhas existam, porque tem uma placa que empurra a outra e o material que está aqui em cima suba, formando montanhas. Faz com que existam tsunamis, quando acontece um movimento de placa dentro do oceano, faz uma onda no mar, acontece tsunami, faz com que aconteçam também vulcões, quando tem uma rachadura na placa tectônica ou quando a placa tectônica se afasta, vai surgir aí um vulcão, certo? Então aqui tem um mapa mostrando as placas tectônicas. No nosso caso aqui do Brasil, nós estamos na placa sul-americana. Então o Brasil é essa parte aqui. Como nós estamos bem no meio dela, nós estamos longe de onde ela se choca com outra placa. Então, aonde ela se choca vai ser onde vai acontecer o terremoto. Como nós estamos longe dessa área de choque, a gente não sente tanto aí os tremores, sente pequenas vibrações, às vezes em alguns lugares aí do nosso país. Ou quando tem alguma rachadura nessa placa, dá uma vibração aí nesses lugares onde tem essas falhas, mas é coisa bem pequena, diferente lá do Chile, do Peru, da Bolívia, que lá acontece terremoto mesmo, porque é bem na onde a placa de Nazca se choca a placa sul-americana. Então elas, quando dá uma mexidinha, ela assim, do manto, ela faz assim e aí acontece o terremoto. Beleza? Então nós paramos aqui, na live nós continuamos a pintura ali do mapa e continuamos falando sobre esse movimento de placas, sobre os terremotos, sobre vulcões, que é um assunto bem importante e interessante. Beleza, gente? Até segunda na nossa live. Forte abraço. Tchau, tchau.